As métricas das mídias sociais não podem ser um sistema, um esquema fechado. Sempre vai depender do objetivo, do tipo de empresa e do tipo de processamento da informação que está sendo feito. Isso se deve por vários motivos. As novas mídias, e mais especificamente as mídias sociais, são complexas. Isso é clichê e batido, e não é à toa que eu trouxe o prisma da conversação no fundo do slide, que é um prisma produzido pelo Brian Solis, que está em 8 em cada 10 apresentações de mídias sociais, porque mostra muito bem a complexidade envolvida nas mídias sociais. Centenas de mídias sociais estão aí sendo utilizadas por mais ou menos pessoas, de uma forma mais geral ou de nicho, e representam uma parcela da complexidade envolvida. Além das mídias em si, o contexto interfere, as ferramentas de coleta de mensuração, coleta de dados são muito diferentes, e a cada tipo de consumidor e stakeholders da empresa também interferem no que vai ser medido e para o que vai ser medido. E as perguntas são muitas. Algumas dessas, provavelmente vocês já viram algumas respostas em outros eventos. Nesse evento aqui a gente vai tentar responder algumas delas, mas o que se percebe é que não há uma resposta única para essas perguntas, que são desafios hoje nesse tema. Quais métricas podem ser utilizadas? O que deve ser medido? Que ferramentas podem ser utilizadas? Qual é a melhor ferramenta? Usar a ferramenta quando e onde? E é possível estabelecer um índice padrão? Muito hoje se corre para estabelecer um índice padrão em mídias sociais em alguns níveis da inteligência digital. Por exemplo, o cloud, que é muito polêmico, busca estabelecer um índice em parceria com outras ferramentas que seria um índice utilizado por qualquer pessoa. Mas a própria polêmica em torno do cloud mostra que ainda é algo a ser debatido e que, na verdade, depende de cada caso. Mas as agências de mídias sociais, quando estão realizando suas ações, sua gestão da comunicação e mensurando as mídias sociais, coletam dados muito abundantes e que são utilizados geralmente na fase do reporte, na fase de dizer deu certo ou não deu certo. Mas as agências de mídias sociais podem ir além disso, utilizar esses dados para se tornarem empresas analíticas, empresas que utilizam os dados que são subprodutos, em certa forma, das campanhas, como algo para otimizar sua inteligência digital. Por isso que eu trouxe essa citação do Thomas Davenport, que cita várias empresas, como a Amazon, que tem, no principal aspecto de sua competitividade, a possibilidade de analisar bem os dados e transformar isso em valor. Cada dado, numa organização como a Amazon, por exemplo, é transformado em valor a ser aplicado. E a comunicação nas mídias sociais, geralmente é descrita da seguinte forma: planejamento, gestão e depois da campanha ou de um período da gestão, a fase do reporte. Dizer o que deu certo, o que não deu e prestar contas a um cliente ou a um gerente de mídias sociais. Em cada uma dessas etapas, há muitos dados sendo coletados continuamente. E alguns desses dados vão para os relatórios, viram índices de métricas de objetivos alcançados ou não, mas os dados que estão ali por baixo geralmente se perdem. Na próxima campanha é feito um planejamento criativo e aqueles dados que a agência já possui não são levados em conta. Então, o que eu proponho aqui, na verdade é uma provocação, é que mais disso que o James Grunig propõe seja feito, que é, além de medir para dizer se algo deu certo ou errado e para apontar responsáveis, na verdade medir para aprender, medir para coletar dados, processar esses dados e transformar esses dados em inteligência digital, que vai ser mais um diferencial competitivo de agências ou profissionais ou consultores. Então, ao produzir inteligência, muitas dessas etapas são feitas continuamente de forma abrangente pelas agências. Coleta de dados, com software de Web Analytics, softwares de coleta de menções, monitoramento. Mas, a partir disso,
Esses dados geralmente são utilizados só para reportar, só para mensurar objetivo alcançado ou objetivo não alcançado. Mas, na verdade, esses dados servem para mais coisas. Servem para ser correlacionados com outras métricas, servem para ser correlacionados com dados de outras campanhas, para servir de base para que agências de mídias sociais, e mais especificamente o setor de inteligência, estabeleça projeções e hipóteses que vão balizar outras campanhas e outras ações. Isso tudo para armazenar conhecimento. Aquela nuvem de palavras que eu mostrei no início foi categorizada nesse estudo em 9 categorias diferentes de métricas. Entre elas, há categorias relacionadas a engajamento, a participação, a audiência, a ROI, vendas e leads, tendências de mercado, perfil e localização do público, identificação de quem é o influente e quais são os índices de influência. Ou seja, são muitos dados que estão disponíveis nas campanhas, mas que não são utilizados. Geralmente, são deixados de lado porque numa única campanha um determinado dado não é suficiente para gerar um insight, mas quando você realiza vários tipos de ações ao longo do tempo, como qualquer agência faz, esse dado pode virar algo mais valoroso. Por exemplo, uma ação pontual como seeding promocional, envio de produtos para blogueiros influentes. Na hora de reportar uma ação dessa, geralmente se utiliza, por exemplo, volume de comentários gerados, tráfego levado ao site principal, positividade dos comentários e outras métricas. Mas esses dados, quando são coletados e armazenados e são reunidos a dados de outras ações do tipo, ao longo do tempo, permite que um analista projete melhor, por exemplo, uma taxa de comentários esperada de uma ação que ainda não aconteceu, ou a favorabilidade dos consumidores em relação a determinado setor. Como vocês devem saber, alguns setores são muito mais criticados e às vezes você precisa equalizar a sua métrica de sentimento. Por exemplo, no caso de telefonias, a tendência é que as pessoas reclamem muito porque é algo muito importante e que está sendo com o usuário consumidor. Mas em outros setores, como entretenimento, na verdade a tendência é justamente que as pessoas falem bem. Então é possível equalizar isso ao perceber ao longo de várias campanhas que um setor é muito menos visto de forma favorável do que outro. E isso ao longo do tempo gera inteligência digital para agências ou profissionais. Então eu acho que a produção de inteligência digital não deve se ater apenas à fase do reporte e não deve se ater apenas a uma campanha, mas na verdade é um processo que perpassa todos os processos comunicacionais de uma agência. Então a produção de inteligência vai partir daquelas etapas tradicionais que são planejamento, gestão e reporte, e além dos dados serem utilizados nessas fases, serem reunidos e armazenados na fase de produção de inteligência digital, que ao longo do tempo vai se tornar mais um valor a ser oferecido pela agência, porque a agência vai poder estabelecer e projetar hipóteses e teorias sobre a comunicação nas mídias sociais que não podem ser feitas em uma campanha única, em uma campanha isolada, ou seja, integrar os dados de diversas campanhas, ações e períodos. Então eu acho que o papel do analista de métricas pode ser expandido. O analista de métricas não apenas deve reportar resultados, mas também gerar inteligência digital. É só uma provocação inicial. Esse slide e outros materiais estão disponíveis no meu site, tarcisiosilva.com.br. E agora passo a palavra para o próximo palestrante para a gente continuar o debate. Obrigado, Tarcísio. Agora o próximo palestrante é o Pedro Weingartner. Acertei, Pedro W. Da Zubit, né? O Tarcísio já pode ficar por aí. Pedro, pode ficar à vontade ali por apresentação. O Estevão ele vem como palestrante e auxiliar técnico. Ele vai trocando a apresentação de cada um. Então, por favor, que ele está fazendo aqui para a gente no Social Media Meeting.
Enquanto isso, nós vamos fazer uma pequena manutenção na televisão. O Tarcísio fez sem retorno, mas ele tinha um monitorzinho ali do lado. Aqui a gente fez o diagnóstico ao vivo, planejamento ao vivo e agora a manutenção de televisão ao vivo. Lembre-se de ir anotando as perguntas de vocês. Essas apresentações iniciais, elas são mais para dar uma chacoalhada na cabeça de cada um. Depois a gente vai ter um espacinho de debate aí também. Pedro, tá em ordem aí já? Pedro é sagaz, o Twitter dele é só Pedro WM. Senão ninguém nunca vai me seguir, né? Ninguém nunca vai seguir. Só minha mãe. Bom, pessoal, queria agradecer o convite aí do Ednei, do pessoal da eMasters, do Thiago. É um prazer estar aqui, com pessoas tão empolgadas quanto eu nesse assunto. É um tema super novo, super interessante. E acho que a principal prova de que esse tema é muito novo, eu costumo fazer, que é o teste do milhão. Que eu falo o seguinte: se eu pegar e der R$1 milhão para cada um de vocês investir em mídias sociais e pedir para vocês escreverem num papelzinho o que vocês vão fazer com esse dinheiro, eu vou ter... Cada um vai dar uma resposta diferente. Se a gente falar investe em e-mail marketing, a gente vai ter um padrão. Se a gente falar construir um novo website, a gente vai ter um padrão. Mídias sociais não tem padrão, porque é muito novo. A gente não sabe o que funciona, a gente não sabe o que dá certo e a gente está tateando no escuro. É isso que a gente está fazendo, a gente está aprendendo. E eu acho que o que o Tarcísio falou é justamente isso, né? Uma abordagem experimental. Eu queria falar um pouquinho do cenário que a gente está vivendo e o que a gente está observando dentro desse cenário, e fazer uma provocação no sentido de a gente sair um pouquinho daquelas métricas de buzzwords e ir para um pouco mais de negócio mesmo, que é o que a gente às vezes esquece. Então, deixa eu ver se passa aqui. E agora? Ah, passou. Bom, primeira coisa, né? A gente está com muitos recursos disponíveis, né? A gente tem muita opção para... E assim, é tudo novo. Amanhã, hoje a gente fala do Orkut, né? Amanhã todo mundo torcendo, né, para o Orkut acabar logo, né? É o nosso sonho, todos os caras de métricas aqui, porque o Orkut não tem API, é dificílimo medir o Orkut e mapear o Orkut, mas a gente tem muito recurso, a gente tem muita opção e a cada dia surge uma nova. E cada uma delas surgem novas métricas para acompanhar. Então, amanhã surge um novo Facebook, que a gente está acostumado com like, com comentário, e daí surge uma nova... Opa, tudo bem? Surge uma nova métrica que a gente nunca ouviu falar e a gente tem que incorporar. Isso exatamente o que o Tarcísio falou, a gente está experimentando e gerando novos conhecimentos. E o que a gente está começando a ver hoje é uma abordagem mais científica em relação ao assunto. Tem muita gente pesquisando, e pesquisando do tipo, como que uma mensagem se propaga? Como que eu meço isso? Como que eu sei se um cara é influente ou não? Qual a probabilidade da minha mensagem ser multiplicada? Para quantas pessoas ela vai ser? Qual o impacto que ela vai ter? Isso aí, hoje, a gente acha, né? E se a gente for ver estatisticamente, quantas vezes a gente chega numa agência e fala, faz um viral para mim, por favor. A gente vê quantas mensagens tem uma propagação realmente viral. A probabilidade está totalmente contra a gente. Se a gente for medir isso na prática, muito poucas mensagens têm uma propagação viral. E a gente pensa, poxa, por que a gente continua insistindo nisso? Porque a gente vai tateando no escuro. E o que a gente está vendo hoje é uma abordagem muito mais científica, muito mais clara de como medir isso aí. Mas a gente ainda não sabe, não tem o livro ainda, a Bíblia, de como a gente faz isso aí. Bom, e voltando aqui para o básico, a gente pode falar de qualquer coisa, a gente pode falar de engajamento, a gente pode falar de sentimento, de qualquer coisa, mas qualquer ação que a gente for fazer, ela vai cair em 5 objetivos de negócio macro, que nunca mudam, não interessa o que a gente vai fazer, que é aumentar a receita, reduzir custo, deslocar custo, acelerar processo e reduzir risco.
Nada foge disso aí. Qualquer coisa que a gente for fazer em rede social, fora da rede social, em termos de negócio, vai cair em cima dessas 5 categorias. E uma das miopias que a gente vê, geralmente a gente perde isso, perde o foco disso, a gente entra em um monte de discussão a respeito de métricas que talvez não sejam tão relevantes para a gente medir o objetivo que a gente quer. Voltando de novo aqui para o básico, como é que a gente compõe geralmente metas numa empresa, né? A gente parte do estratégico, né? Ou seja, quais as metas estratégicas, e essas métricas aí são ligadas aos objetivos de alto nível da empresa. Elas geralmente não são consideradas quando a gente fala de mídia social, porque é muito difícil a gente fazer uma relação de causa e efeito. Até porque mídia social, se eu fizer uma ação agora, não quer dizer que eu vá vender um monte. E a gente tem muita dificuldade de linkar causa e efeito. Porque rede social geralmente demora um pouco mais, as mídias sociais demoram um pouco mais, você tem que formar uma base e tal. Então a gente perde isso de vista e a gente acaba caindo nas métricas, né, que estão sendo mais faladas. Um segundo nível são as métricas táticas. São aquelas que a gente geralmente compõe com outras métricas. Por exemplo, eu estou falando do meu share of voice. Share of voice vai compor todo mundo que fala sobre determinadas marcas, categorias num setor, e eu vou ver a minha participação nesses comentários, o quanto a minha marca é falada dentro desse contexto. Ou seja, não é uma métrica, não é um número de retweets ou alguma coisa assim, é uma combinação que vai dar esse valor final. E aí a gente tem aquelas que a gente geralmente fala quando a gente fala de métricas, que são as operacionais, né? As operacionais são aquelas que a gente usa geralmente para tocar o negócio no dia a dia. E o Tarcísio lembrou bem aqui, geralmente a gente está usando as métricas operacionais olhando no retrovisor, né? Eu vejo o resultado da minha campanha, vejo se eu fui bem ou mal. No entanto, a gente vai colher o resultado se a gente acompanhar, né, no dia a dia, enquanto a ação acontece, ou seja, são as métricas para a gente acompanhar no dia a dia. Fazendo uma simulação prática de como é que a gente poderia estruturar essas métricas aí, só para dar um exemplo, vamos imaginar que a gente, como estratégia, a gente quer gerar inovação. Só para sair do tradicional, né, que eu quero promover minha marca, não, eu quero gerar inovação, eu quero gerar insights, quero gerar novos produtos, enfim. Isso pode estar ligado a qualquer uma dessas métricas. Eu posso querer gerar inovação para aumentar a receita, para acelerar processo, para reduzir custo, enfim, vai caber em qualquer um desses caras. Aí como que eu vou medir isso aí? Digamos que eu queira gerar ideias, eu vou, em termos de táticas, eu posso fazer várias coisas, eu posso ver o que é tendência hoje? Quais são os produtos e as ideias que são tendências hoje nas mídias sociais, por exemplo? Eu mapear isso aí. Eu posso identificar qual o sentimento em relação a determinadas inovações que são colocadas no mercado. Então eu pego o sentimento não em relação a uma marca, mas em relação a um produto ou uma inovação, uma categoria de produto, por exemplo. Ou eu posso ver, em termos de impacto, o quanto esse produto, esse lançamento que eu coloquei no mercado está impactando, como ele está sendo comentado, por exemplo. Aí eu partiria para um operacional que aí eu posso pegar comentários, medir buzz, medir número de ideias geradas, etc. Mas o interessante é eu linkar toda a cadeia, desde o meu objetivo macro de negócio até o resultado lá na ponta, né? O que está acontecendo. Geralmente a gente foca aqui no final, né? A gente só foca no básico. Para finalizar aqui, para gerir métricas, né? Eu acho que não existe uma regra, não tem como a gente falar, não, a gente tem que medir engajamento. Eu já ouvi muita gente que trabalha muito forte com mídias sociais falando, eu não acredito na métrica de engajamento. Muita gente já me disse isso. E aí, de repente para algum setor vale, para outro não vale, a gente não sabe, a gente está aprendendo. Cada setor vai demandar métricas diferentes e formas de medir diferente. Fundamental, primeiro definir onde é que você quer, né, o que você quer. E essa discussão eu raramente vejo numa discussão em relação a uma campanha ou qualquer outra coisa. O que eu quero com isso? Às vezes a gente esquece isso, a gente pensa, eu quero aumentar meu número de seguidores. Para quê? Para quê? E depois eu vou definir as ferramentas que eu vou usar. A gente fala de ferramental, ferramental é um negócio que vem depois. Eu já vi muita empresa chegando, não, a gente está escolhendo a nossa ferramenta de monitoramento. Aí, peraí, e o que vocês querem medir?
Não, a gente quer medir o que as ferramentas de monitoramento medem. Aí, olha, esse leque é bem grande, quer dizer, tem tanta especificidade, tem tanta coisa que você pode medir que muitas vezes você tem que usar um conjunto de ferramentas ou usar alguma ferramenta livre, por exemplo, dependendo do contexto. Quer dizer, não tem uma regra estabelecida para isso. E o mais difícil de tudo, que é um processo educativo. A gente tem que educar os gestores da empresa, porque gestor só vai colocar dinheiro em mídia social e daí não vai ser aquela coisa de, não, deixa o estagiário lá atualizando o Twitter, deixa o cara, faz uma açãozinha, tudo açãozinha, né? Faz uma açãozinha no Facebook. Ele só vai deixar de fazer isso quando ele conseguir linkar isso com as metas de negócio. Enquanto ele não conseguir linkar isso com a meta de negócio, ele não vai sentir valor suficiente para investir mais dinheiro. E é o que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando mudar esse cenário, né? Fazendo com que o investimento se direcione para lá, que é o que a gente acredita que vai gerar resultado daqui para frente. Enfim, essas são as minhas provocações iniciais. Vamos agora ao debate aqui. É você agora? É o Gustavo. Defini que era a ordem alfabética, o Tarcísio falou que era injusto, e aí eu mudei e inverti a ordem alfabética. Vamos lá. O Estevão vai, que é o suporte técnico. Ele é o piloto aqui. Eu juro pra vocês que o Estevão faz coisas muito mais legais do que trocar apresentação, né? Tipo, quem já assistiu outra palestra dele sabe o que eu tô falando. Agora a gente vai ter o Gustavo Arjones, da Social Metrics. Vai fazer a próxima vítima. Vão anotando aí as perguntas, lembra das perguntas. Eu tenho algumas perguntas na manga, vai ser mais legal vocês fazerem perguntas do que eu, pode ter certeza disso. Opa, valeu mais uma vez, Teo. Vai lá, Gustavo, fica à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ednei. Obrigado, pessoal da Intercom. Eu estou fazendo uma provocação aqui que é, como os meus colegas já falaram aqui, a gente não está sabendo medir e a gente está confiando demais nas ferramentas. Eu sou uma empresa que desenvolve ferramenta e já, para quebrar o gelo, já digo, não existe uma ferramenta que resolve tudo e o que é importante é o que vocês querem, o objetivo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma coisa que me parece super interessante, eu gosto muito dessa imagem, porque eu cheguei a falar que aqui tem 227 balas dentro desse pote. Para que serve isso? Tá? Não serve absolutamente nada. Entretanto, é assim que a gente vem trabalhando. Como a gente pode medir algo, a gente vai e mede. Tá? Então, se não serve para dar uma decisão, não é útil. Tá? E essa é uma parte... Gustavo, fala mais perto do microfone. E essa é uma parte super importante do processo, que é entender o que é importante para mim. A gente tem uma questão que é desde o uso operacional e tático até o estratégico, tá? E as ferramentas podem ser usadas para qualquer uma dessas, qualquer uso. Então a gente vê coisas do tipo, eu posso medir uma campanha ou um conteúdo editorial, tá? Algo bastante operacional. Eu poderia fazer brand reputation ou detecção de crises. Eu posso ir indo para suporte a cliente, social CRM, vou levando para pesquisa de mercado, inteligência competitiva, e até inovação de produto, tá? E se a gente olha no dia a dia nosso trabalho, olha as ações que acontecem, normalmente está concentradas aqui. E por que isso? Como o Pedro e o Tarcísio já falaram, é porque existe essa condição de olhar operação. Existe a condição de, como eu não tenho alta gerência envolvida, como eu não tenho, os gestores não acreditam nesse mercado ainda, eu não consigo ir lá e falar de inovação de produto. Não imagina que se você da área de mídia social chegar, ou mesmo do marketing, chegar e falar, eu vou mudar o produto porque tem tal resposta da mídia social, vão dar risada na melhor das hipóteses. E eu acho que a gente tem uma oportunidade tremenda para trabalhar mais para a dimensão estratégica, tá? Tem muita informação interessante vindo do CRM tradicional, não do social CRM em geral, mas de CRM tradicional e que a gente pode trazer para pesquisa de mercado e evolução de produto. Um paralelo com o Web Analytics, nós estamos em 1999. Tá? Não sei quem é velho de guerra aqui da indústria, mas em 99 a gente media hits, a gente media page views, sem nenhum contexto, ninguém media unique user, ninguém media audiência. E media hits porque era o que se dava para medir, o que as ferramentas naquele momento entregavam.
tá? Só que para contexto de negócio não serve para nada. Na verdade, eu trabalhei em portal nessa época, a gente queria deixar o chefe mais contente e eu colocava uma página intermediária, eu coloco um iframe fazendo um reload. O número de page views aumentava tremendo, opa, cheguei no meu bônus de fim de ano. Tá? Mas para métrica do negócio não serviu para nada. Tá? E estamos medindo o que é fácil obter. Tá? Só que aí a gente tem uns problemas para medir. Tá? A gente está falando de uma indústria extremamente nova. A gente está falando que tem menos de 4 anos de vida e quando você fala de Web Analytics, a gente está falando de pelo menos 10 anos aí de indústria. Dos quais, nos últimos 5, 6 anos, você teve Google bater no pé, explicando o que é Google Analytics, Google Analytics, Google Analytics, tanto é que as pessoas a indústria não é Web Analytics, né? A indústria é Google Analytics. Não existe um padrão, tá? Eu concordo com o Pedro que não é toda métrica que serve para todo mundo, mas eu acredito que deve existir pelo menos um framework, deve existir algo que ajuda a abarcar, ajuda a dar algum formato científico. E eu acho que isso deveria sair de institutos tipo IAB ou Web Analytics Association. Os fornecedores estão empurrando os padrões. E quando o fornecedor empurra padrão, vocês estão trabalhando no dia a dia, vão chegar a conclusões como essa, tipo, que o meu metro tem 120 centímetros, o metro do outro tem 80, o do outro tem 2,5 metros. Cada um coloca o seu padrão, cada um cria a sua própria metodologia de medição. Resultado final disso é que se você precisar trocar de ferramenta, você também está sequestrado e tem que explicar um montão de coisas. Uma coisa super importante é o seguinte, que vai muito alinhado com o que o Pedro falou. Ter um dashboard não é ter estratégia. Então não é porque eu posso botar um montão de marcas e métricas é que eu posso fazer algo interessante. E uma coisa que já apareceu antes, as pessoas dentro de todo esse cenário perguntam por que as ferramentas são tão caras. Tá? E a minha opinião, tudo bem que eu como vendedor de ferramenta tenho que dizer isso, mas as ferramentas não são caras, elas estão entregando pouco valor percebido. Então é caro eu gastar R$500, ou R$1.000, ou R$2.000, ou R$3.000 para algo que eu não estou vendo valor. Mas se alguém oferecesse um carro a R$500, seria alto valor percebido. Então o problema é valor percebido, não é o tag price da ferramenta em si. Bom, e eu vou passar rapidamente aqui, mas você vê que existe uma certa ordem e progressão da necessidade que vão medindo. Então, por exemplo, no âmbito analítico, as pessoas começam medindo views, retweets, menções, likes, depois começa a querer buscar um pouco mais de informação, então vai dando contexto através de menções positivas, negativas, vai falando share of voice, e aonde a gente acredita que isso vai terminar, ou vai começar de verdade a brincadeira, é quando você tiver sistemas semânticos, sistemas de text analytics, onde você vai falar produto, marca, características, contexto das mensagens. Tá? Isso é o normal de marketing. A gente está inventando muita roda novamente. Tá? É o normal de marketing a gente falar de produto, serviço, marcas com competidores. E aqui a gente fala de keyword. Temos uma diferença aqui. E para o ambiente social CRM também é mais ou menos igual. Hoje está sendo muito limitado a menções e DMs. O social CRM hoje é um Hootsuite e as pessoas estão respondendo. Isso não é só CRM. Existe uma indústria de CRM há 20 anos, há 15 anos, com ferramentas muito poderosas. Tá? Depois você vai para coisas mais atendimento de posição, soluções. Tá? E eu acredito que Text Analytics novamente vai ajudar vocês. Bom, uma coisa super importante quando você começa a obter informação, e por que a gente está falando isso de informação, e às vezes isso passa desapercebido, a velocidade é importante, porque quando você está criando uma ação, você vai perdendo, quando você começa a ação você tem zero informação ou tem pouca informação. Vai passando o tempo, você pode coletar a informação, só que você vai perdendo a chance de responder, seu poder de reação vai deteriorando. Então é importante encontrar esse lugar. E aqui uma outra provocação. Mas será que isso tem que ser real-time? A maior parte das soluções real-time, na minha visão, são bonitinhas, são muito bonitas, mas não servem para absolutamente nada. Eu acho que existem poucos casos onde isso serve para alguma coisa. Por exemplo, um partido político sim é interessante, uma solução real-time durante o debate. Mas o cara não vai mudar a estratégia dele a cada 5 minutos, então real-time é acessório. E aqui um pouquinho do que você já deve estar sofrendo com ferramentas. Tá? Então,
Como responder a demanda assim? Menções a cartão de crédito que eu posso atuar, não uma menção qualquer que a pessoa simplesmente fala, eu odeio meu cartão de crédito. Menções a Microsoft que são relacionadas apenas à pirataria. E menções ao plano 3G da Vivo. São questões onde a gente está falando de perguntas muito mais específicas, perguntas que eu posso acionar, perguntas que eu posso criar um KPI, que eu posso mostrar para a minha diretoria que eu estou gerando algum tipo de resultado, e normalmente a gente só está vendo quantas vezes mencionaram Microsoft, quantas vezes mencionaram Vivo, quantas vezes falaram cartão de crédito. É claro quando a gente olha isso, porque o mercado ainda tem tanto para se desenvolver. Então eu entendo que o monitoramento começou com os buscadores. A gente começou a criar buscadores sociais do tipo Social Mention. Depois, as ferramentas baseadas em keywords. Tá? E a gente vai encontrar ferramentas no high-end, que é de BI. Eu não acredito que termina aí a pirâmide, é simplesmente só até onde a gente chegou. E eu acho que é aqui que a gente está começando. Quando você fala de BI, você fala de contexto, fala de informações que estão internas à empresa, informações que estão externas à empresa, você fala de várias coisas cruzadas. Então, numa estrutura ontológica, você está procurando fazer relações entre os termos. Tá? E aqui não são só keywords, tá? Realmente relacionando coisas que são indústria, produtos, indústria, marcas e produtos. E esse tipo de coisa também pode ser pior, porque se eu estiver falando de celulares, eu tenho um problema sério de ambiguidade, ou seja, claro, Oi, o Vivo, e eu também estou falando de produtos que sempre tem o mesmo nome. Tá? Tipo, a 3G da Vivo, a 3G da Claro, a 3G da Oi. E se vocês tiverem uma ferramenta baseada em buscadores, vocês devem ter feito algo assim. E essa lista, eu posso dizer que com 200 termos ainda não funciona direito. Sempre vai ter alguém que vai escrever um claro diferente do claro que você queria monitorar. E se você tiver azar, as suas marcas são todas assim. A Serra do Mar, o Lula, do Lula Doré, e o Gol, da Gol de placa. Ou seja, como cuidar disso. Existe toda uma disciplina em tecnologia que chama Text Analytics, que várias empresas estão trazendo isso para essa área, e aí vocês vão deixar de lidar com o buscador e vão começar a lidar com estruturas semânticas. Mas não é suficiente, tá? A gente tem que identificar a nossa audiência. Então aqui eu coloquei só algumas ideias, esses caras aqui têm muito mais informação para dar sobre isso, mas quem é? Então eu posso trabalhar com ferramentas tipo Facebook Insights. Personalidade, Cloud Style, Fair Index, tem ferramentas tecnológicas tipo LWC. Espero que a gente possa falar sobre porque o Cloud é uma porcaria. Como e onde eles consomem essa informação de comportamento e como eles se relacionam para análise de perfil. Tá? Então, coisas do tipo Social Graph é importante. Todo mundo fala dessas coisas, mas se não tem uma ferramenta que efetivamente resolva isso, e principalmente não tem a cabeça do analista, não tem a pessoa do outro lado do analista que possa ter essa cabeça para analisar esse tipo de coisa. Agora está uma coisa muito interessante, que não se via antes, mas existem várias ferramentas saindo que estão analisando clickstream. Tipo, o Twitter Analytics parece, não foi liberado ainda, mas parece que o principal objetivo dele é analisar os cliques dentro do conteúdo. Tá? O Bitly está fazendo coisas para dizer que conteúdo vai ser viralizado, que a história de vão fazer o viral, mas ele entender que tipo de conteúdo para ajudar quem está criando o conteúdo a crescer. Tá? E você também tem ferramentas de social media monitoring que são verticalizadas. Por exemplo, essa é super interessante, que é só sobre vinho. Quem tem uma adega, quem tem um vinhedo, poderia monitorar usando uma ferramenta vertical. E talvez isso aconteça. A gente veio conversando aqui com algumas pessoas que falavam sobre ferramenta para monitorar bandas, para monitorar música, para monitorar hotéis. E acho que tem sentido quando você fala disso. Tá? Bom, e o futuro está chegando e está agora. Quando a IBM lança algo como o Watson, a gente vê que a gente já está chegando num nível de interpretação semântico muito elevado. Tá? Bom, para a nossa discussão, entender que a gente tem que somar comportamento com Text Analytics, com Clickstream e com Demographics. Tá? Tentar agrupar as informações em formato que vocês entendam como mercado e não porque a ferramenta deixa. Então, o que são marcas, o que são produtos, o que são características dos seus produtos. Tá? Contexto é chave, então não é porque a ferramenta diz que tem 38 positivos, isso serve para alguma coisa. Tá? E pensar no monitoramento integrado à cadeia de negócio. Até parece que a gente combinou antes. Tá? É isso, gente. Obrigado, Gustavo. Agora,
subir ao palco o Estevão para fazer a apresentação dele mesmo. Na verdade, eu que combinei que na minha cabeça eles iam trazer coisas complementares. Vamos ver se está dando. Parece que está dando certo até agora. Foi o trabalho do curador, né? O curador metido, eu podia ficar quieto aqui, porque eu preciso falando. Pode sentar lá, Gustavo, fica à vontade. O Estevão vai cuidar do computador dele sozinho. Agora na dele ele não vai achar, né? Ele vai atrapalhar, né? Beleza, Estevão, fica à vontade. Né? Então, o Gustavo deixou o microfone do lado. Tem 3 slides de apresentação. Então. Estevão é da estratégica, agora pode dar. Valeu, é muito bom estar aqui com um profissional que, quando a maioria das pessoas aqui, provavelmente quando começou a trabalhar com mídias sociais, a primeira coisa, seguir um ITMEI. E não é puxação de saco, é reconhecer um bom profissional que está firme no mercado, trabalhando para que novas soluções sejam criadas. E eu te agradeço muito pelo convite, fico muito satisfeito, sou um admirador do seu trabalho. Valeu, cara. Depois eu pego aquele cheque lá. Beleza, então agora tá tudo... Você que não receber. Ainda bem. Tem algumas pessoas aqui que eu admiro muito, poderiam estar aqui com muita facilidade falando, como a Daniela Dourado, tem a Primuniz aqui perto, tem a Márcia Seschini, tem muitas pessoas aqui, tem muitos profissionais que são bons, eu com certeza vou fazer. Tem o Israel, que eu não vi, mas sei que ele está aqui, está ali atrás, pô, show de bola, um ótimo profissional também. Tem muitos bons profissionais aqui hoje, pessoal. Então aproveita também para trocar ideias, porque é fantástico isso aqui, sabe? É maravilhoso, é um mundo assim, é muito bacana. Então, eu deixei os contatos, porque eu estou sem cartão, então se alguém quiser um contato meu, anota. E eu então digita Estevão Soares no Google também, que vocês me acham com facilidade. Métricas e análise de dados são inúteis quando não geram uma ação. Porque às vezes a gente coleta, a gente tem, mas a gente não faz nada com elas. Aí no outro mês a gente coleta, a gente tem, aquilo funciona ali dentro, bonito, cresceu, abaixou, tal, mas o que a gente está fazendo com esses dados? Eu achei bacana as outras apresentações, porque assim, a gente concordou em discordar e sem querer a gente acabou concordando com tudo. Entendeu? Foi uma loucura, porque assim, falou, não, vamos ali provocar e tal, mas na verdade a gente está chegando num consenso muito interessante. Pessoal, grana, saiu um estudo da Forrester falando que em 2016, 77 bilhões de dólares vão ser destinados a marketing interativo. Eu coloquei ali ads para caber em cima do 7, mas marketing interativo de uma forma geral. Aí você fala, nossa, social media tá bombando, não sei o que lá e tal, agora eu vou ganhar grana. Só 17 desses 77 bilhões é para social media. O resto está dividido entre search e display. Por quê? Porque a gente tem falhado em entregar resultados e fazer alguma coisa que preste com eles. É simples assim, pessoal. Não tem muito segredo. Esse aqui é o gráfico, depois a gente vai disponibilizar. Isso aí vocês podem visualizar. Mas o contexto eu não vou falar, porque o Gustavo Jones deu um show agora sobre contexto, né? Porque a gente tem que analisar o contexto. Se o mercado cresceu, ok, você teve um crescimento absurdo na sua fanpage. Ok, sua ação foi um sucesso. A do concorrente foi também junto com a sua. A fanpage dele cresceu também junto com a sua. Você está monitorando o contexto do seu mercado? Ou você está monitorando o seu mundinho ali e está achando que aquilo é o suficiente? Entendeu? Então, qual é o seu contexto? Tá? Então, eu peguei algumas métricas, ficou muito difícil para ler aqui, achei que então ia ficar um pouquinho maior, não ficou muito grande. Mas, por exemplo, uma das métricas que tem mais sentido é uma das menos monitoradas, que é difícil, que é a advocacia, no caso, né? Que é o cara que indica a sua marca, o cara que repassa o seu trabalho, o seu serviço para frente. A gente tem as métricas básicas nisso, né? Tipo, advogados ativos dividido pelo total de advogados, influência única do advogado pela influência total, para você achar qual que é o advogado que você tem, que é o mais influente dentre todos os que você tem. Aí tem as conversões de vendas dos advogados, dividido pelo tráfego vindo dos advogados. Por exemplo,
10 pessoas indicaram um produto seu. Ok, são, por exemplo, os advogados da marca. Quantas conversões você teve dessas pessoas que indicaram? Quem aqui está monitorando isso hoje? Pode levantar a mão, por favor? 1, 2, 3, 4... Tem uns 5, 6 aqui, poxa, fantástico, parabéns. Porque isso aqui é difícil de acompanhar. E bom, como vocês viram, quem está monitorando aqui, né? A galera super top também. Então veja bem, é algo que a gente precisa monitorar, é algo que a gente precisa acompanhar, entendeu? Porque é uma das poucas métricas que traz um resultado mais interessante e isso deve ser feito com Customer Experience Management. Alguém tem algum esquema para gerir? Não é CRM, pessoal, é gerir a experiência do consumidor. Alguém aqui tem algum sistema que gerencia a experiência do consumidor, não o CRM? Pode levantar a mão, por favor? Zero, pessoal. Isso é um problema. Isso é um problema. Engajamento, meu. É rápido. Licença. O que é engajamento para você? Engajamento, acho que seria uma coisa ligada à união, talvez. Alguma coisa ligada à outra. Legal. O que seria? Engajamento é quando você faz com que as pessoas tenham entrosamento, as pessoas interajam e você também troque informações. O que você acha de engajamento? Um vínculo com a marca. Pô, legal. Então, pessoal, essa história aí que a gente não sabe o que é engajamento, pô, puta conversa fiada do caramba, né? Todo mundo sabe o que é engajamento. De uma forma ou de outra, a gente concorda com isso. O CEO do Social Bakers, fiz um treinamento com ele essa semana e ele deu esse dado que eu achei assim, pô, isso eu tenho que anotar, porque isso eu não tinha visto. Ele falou assim, 1% de engajamento nos seus posts da sua fanpage gera uma visualização de 70% a 70%. Então, a gente fala assim, quanto que é uma métrica legal de engajamento? Ele falou 1%. 1%. Ele definiu, 1% é uma boa métrica para você alcançar, para você ter, porque quando você é pequeno parece que é fácil, mas não é, pessoal. Começa a medir lá, superficialmente mesmo, abre a sua fanpage, vê o número de impressões lá e a quantidade de engajamento que você tem. Considerando engajamento aqui, qualquer coisa que sejam cliques, comentários ou compartilhamentos, tá ok? Por falar nisso, o Social Bakers não monitora compartilhamento. Então tem uma métrica de engajamento lá, né? No Social Bakers. Mas os caras não monitoram se aquilo é compartilhado. Uma das métricas mais importantes. Então entra no que a gente está falando aqui, né? A gente não pode confiar cegamente assim, em uma ferramenta, né? Isso é, pô, loucura. Então é muito do que, assim, as pessoas têm perguntado é como que eu integro offline com online. Né? Parece que é a pergunta de $1 milhão hoje. Tem algumas técnicas, algumas soluções, eu vou apontar só algumas para vocês aqui, mas Social CRM é algo que leva a ação offline, tem várias empresas fazendo isso hoje no Brasil. Por exemplo, você está monitorando a timeline lá do seu cliente, você vê que as preferências dele, ele, sei lá, é fã do Michael Jordan, e ele é um super cliente para você. Aí você pega e manda uma camiseta do Michael Jordan para esse cara. Você pegou um dado online e replicou para offline. Houve integração, entendeu? Não tem como falar que não teve. Teve. Agora, tem muita gente fazendo, mas eu não sei se vocês estão. Alguém aqui está fazendo isso hoje? Pessoal, 2, 1,5. Complicado, né? Complicado. É fácil, né? Simples, cara. É simples. Pegar dados, profiling, buscar o que o cara gosta. Entendeu? Como é que eu devo agir com esse cara? Como é que eu devo tratar essa pessoa? Entendeu? Se você não tem um sistema de social CRM, que não é um Hootsuite, por acaso, entendeu? Um bom, que eu gosto, por exemplo, é o Assistly. Assist.ly. É um interessante. Eu sei que a Social Metrics vai parecer uma solução muito interessante mais pra frente também, mas é uma solução de baixo custo, sim, tipo $60, se você tiver um volume pequeno, se você tiver um volume maior, como qualquer solução de CRM decente, ele custa caro, e você consegue integrar perfil, ligações telefônicas, etc. Tá? Então, utilize um sistema de CRM social para integrar. Instagram. Tem esse sitezinho aí que chama StatGram,
que ele te dá todos os status, ali as métricas com relação ao seu perfil. Como é que uma marca usa isso? Você pode ver, por exemplo, com qual filtro que você colocou numa foto que ele foi mais compartilhado, entendeu? Porque de repente, o seu nicho está visualizando um filtro e gosta mais de compartilhar imagens que tem aquele filtro. Você pode usar aquilo para compartilhar. Tem hashtag, tem uma série de coisas que vocês podem monitorar com isso. GetBlue tem um sistema de check-in automático. Eu não usei a solução, mas você pode criar, por exemplo, aqui, um sistema que tinha um QR Code aqui, e você escaneia e ele já abre o GetBlue na hora e já popula os dados, ele preenche para você poder dar um check-in automático. Você está integrando online com offline, tá? Sem segredo, sem altos investimentos, nada disso. O Win2Now é aquele aplicativo que você coloca ele para ouvir, por exemplo, um seriado, e ele te fala qual seriado que você está vendo, o episódio, etc. A Pepsi usou isso com muito sucesso, uma campanha onde você colocava o Win2Now para ouvir um anúncio da Pepsi, e o que ela fazia? Ela te dava um voucher ali, para você tirar uma Pepsi, um lançamento deles, de graça, num lugar perto de você. Fantástico. Tem soluções, e tem soluções que assim, a gente pode usar rápido, tá? Eu vou correr um pouquinho, tem umas métricas aqui, de Foursquare, que é algo que assim, é mais difícil da gente trabalhar por enquanto. E como eu não vi ninguém falando, achei interessante colocar, por exemplo, essa taxa de impressão check-in, né? É o número de pessoas que visualizaram o special e fizeram o check-in, dividido pelo número de pessoas que só visualizaram o special. Então a pessoa visualizou e deu check-in, dividido pelo número total de pessoas que visualizaram. Você tem uma taxa de impressão check-in, ok? Depois eu vou passar rápido, porque o tempo não permite, e a gente pode debater isso depois, vocês podem perguntar, e depois visualizar essa apresentação também, eu vou disponibilizar. A bounce rate, né, que é o número de pessoas que visualizaram o special e não fizeram o check-in, tá? Você pode ver se o seu special é eficiente ou não, dependendo de períodos, etc. Testar em prazo, aliás, tudo que vocês fizerem com campanha, etc., sempre com prazos, datas, né, definidos, para facilitar a mensuração depois. Taxa de desbloqueio, resgate, é o redeem, né, quando você redeem um código ali, né, então o número de pessoas que resgataram o special dividido pelo número de pessoas que desbloquearam, porque você desbloqueia, aí você resgata depois. A taxa ideal disso seria o 100%, né, mas não é o que acontece. Tem a outra taxa anterior, você pode monitorar, por exemplo, o tempo que as pessoas demoram, não é outro não, é esse aqui. O número de período de tempo que o cara visualizou e deu check-in. O ideal são horas e dias. Se tem meses, meu amigo, você perdeu o cara. Mas quem que veio de fora? Se tem segundos de diferença, é o cara que já trabalha ali, que está ali todo dia, etc. Se você tem uma diferença de horas e dias, você está atraindo o cara, você está entendendo? Tem algumas coisas que vocês podem usar para incrementar, etc. Lembrando tudo que já foi falado, que a gente não deve usar isso cegamente, mas a gente precisa de números, precisa de resultados, e é legal ter essas coisas na mão, né? Eu acho divertido pra caramba. A somatória ali, tá? Desculpa. Sentimento em social media. Pô, gente, sentimento. Análise de sentimento, sério. Isso é complicado, hein? Sem um Text Analytics decentíssimo, uma solução super avançada, uma coisa, você não pode confiar naquilo, entendeu? Aquilo é uma bullshit, porcaria, não serve pra nada, tá? Você vai ter que fazer um filtro manual ali, para poder ver o que presta e o que não presta. Algumas coisas, com o tempo, você vai conseguir ir separando, mas exige curadoria humana, tá ok? Tem uma pesquisa, a Conversion soltou, e que ela fala que a correlação entre sentimento e o que a pessoa realmente pensa da marca é praticamente não existente, ou seja, virtualmente não existente. O índice de comparação deu 0,002, ou seja, nada. Tá? Então você está lá, sentimento, etc, vou apresentar um relatório, aumentou. Menos, calma, vamos devagar, vamos entender primeiro as outras coisas, vamos fazer uma curadoria mais humana, trazer isso mais para o pessoal, tá ok? Então, seria Web Analytics, mais Social Analytics, mais Business Intelligence, voltado para Customer Intelligence. Ok? Que é muito parecido com o que o Gustavo já falou, não vou falar sobre isso. Então, uma forma de você focar no cliente é você, ter um roadmap corporativo, onde você vai estabelecer os limites do que você vai utilizar, do que você não vai utilizar, métricas, pontos onde se interage, utilizando, inclusive o que eles já falaram, né?
a partir de dados curados, né, por humanos, não por robôs, ok? Análise de causa, o que causou o quê? Você teve um aumento de visitas, por quê? Não, tive um aumento de visitas, cortou, entrega o relatório e tá beleza, nossa, ótimo, nossa ação funcionou, que foi uma beleza. Você sabe se teve um anúncio na TV que impulsionou as buscas, que geraram mais cliques no seu anúncio? Qual foi a causa? Ok? E isso é importante pra caramba, né? Causa, contexto, correlação, né? Muita atenção nisso aí, pessoal. E ações e responsabilidade, o que você vai fazer com esses dados? Para que eles servem? Você vai utilizar eles mais pra frente? Ok, você fez lá um truquezinho no Facebook, colocou uma pergunta, todo mundo respondeu, teve 20 likes. Uma página de 3 pessoas. E você usou essa informação de forma estratégica para que ela possa ser reutilizada? Ou não? O que acontece é que a maioria das empresas não faz isso, tá? Então, ações de responsabilidade, accountability no caso, né? Tem responsabilidade pelo que está acontecendo. Inovação e conversão, que não são as mesmas coisas, né, dos anteriores, é você usar esses dados para gerar inovação e verificar como se houve a conversão daquilo em algo palpável para a sua organização. E aí você tem algo desse tipo, né, que depois vocês podem dar uma olhada aí, e estudar e anotar, que é interessante utilizar. Não sou a favor de frameworks fechados, até nos treinamentos eu sempre apresento vários frameworks e falo para a pessoa montar o seu próprio framework, que é o ideal. Tá? Cada organização, tá? É legal ter um padrão, tá? Mas cada um tem que montar a sua própria estrutura. Tá? E só algumas tendências rapidinho, acabando. Padrões mundiais, a gente vai ter isso 1 hora, a gente vai ter. Tá? Não a gente vai seguir, mas saber, por exemplo, CTR médio no Brasil ontem estava, sei lá, 17 centavos. Tem esses dados no Social Bakers, por acaso. Tá? Mas isso é legal saber. Tá? Business Intelligence mais Customer Intelligence, que a gente já falou. Multi-Channel Metrics, que são as métricas que você vai linkar aí, offline com online. Tá? E aqui alguns livros que vocês podem ver que não estão voltados diretamente para Analytics. Tá? O Likeable, o 42 Rows, que eu gosto muito, e o Customer Experience Edge, que é fantástico, eu recomendo muito. Não é muito pesada a leitura, e vale a pena. E pessoal, por favor, façam agora as melhores perguntas, porque isso aqui vai ser muito rico se vocês fizerem as melhores perguntas, tá ok? Então, muito obrigado, prazer enorme, gigantesco estar aqui com vocês, rever os amigos. Meu, gênio, fantástico. Obrigado. Obrigado, Estevão.